Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma a sua vida. Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de começar a série nova aqui no Café, não é isso, pessoal? É isso aí. Vamos conversar também, mas vamos começar com força total. Aqui o Café com Destino só existe para te ajudar, só existe para te instruir na sabedoria milenar. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 7h57 da manhã, de segunda a sexta, todos os dias, sem falhar, sem exceção, treinando você para o seu futuro. O Café com Destino é gratuito, mas para você ser aluno tem 3 condições, não é isso? Primeira condição, você tem que estar inscrito nesse canal. Se você realmente quer ser um aluno, uma aluna minha, você precisa estar inscrito nesse canal. Segunda coisa, coloca lá na bio do seu Instagram, onde fica a sua apresentação no Instagram, seu nome, coloca lá, aluna do Café com Destino, e bota o emoji do cafezinho. E terceiro, aqui eu vou pegar, você precisa estar devorando, estudando minuciosamente o livro Especialista em Pessoas, tá bom? Não deixa de estudá-lo. Não está funcionando essa câmera, né, Werley? Então tem que avisar. E não corta não. Vai deixar pro pessoal saber que você erra. Tá? Porque aí depois a gente manda embora, Teixeira. Mas não tem motivo, tá aí provas. Me deixou olhar aqui, ó, uma câmera que não existe. Gente, nós vamos entrar num assunto muito poderoso, né? Muito poderoso, que é o poder do jejum. Inclusive soltaram o contador só agora, né? O poder do jejum. O jejum é uma coisa que mudou completamente a minha vida física, a minha vida emocional, a minha vida espiritual, principalmente. Nós vamos toda essa semana trabalhar esse conceito milenar do jejum. Quais são os reais benefícios, o que isso faz, como você jejuar espiritualmente, o que provoca na sua vida, no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico, tá bom? Vocês estão preparados para essa matéria? Sim. Claramente o Werley nunca jejuou, né? Dá para ver pelo físico, né? Que ele não resiste. Ele jejuou já por 3 horas, uma vez ele conseguiu. Ele tentou, né? Nós temos um amigo aqui do escritório, que eu não dou nome, mas que já jejuou 43 dias, não sei. Eu não posso dar nomes, porque... vamos falar que eu estou perseguindo, eu não posso. Olha, quais são os poderes que o jejum dá para o ser humano? Como se deve jejuar de verdade? Porque hoje tem um monte de invenção sobre jejum. Qual o jejum que funciona? Espiritualmente, emocionalmente. Prepara para você aprender essa semana o que talvez você nunca tenha entendido sobre jejum. Então, antes de começar a matéria de hoje, eu vou te pedir o seguinte. Eu quero que você pense em alguém agora que precisa melhorar sua vida emocional e espiritual. Uma pessoa que também precisa melhorar sua vida física, porque o jejum, eu não vou entrar em nenhum assunto de nutrição, nada disso, que não é minha área, né? Não sou endocrinologista, não sou médico, mas, inevitavelmente, ao falar do jejum espiritual, a gente sabe que isso vai impactar na tua vida natural, física também. Enquanto o Teixeirinha aumenta o ar-condicionado que eu estou fritando, né? Para a glória de Deus, ele vai mexer nisso. Amém? Já está? Melhor. Então, tem alguma coisa errada. Enquanto o Teixeirinha está mexendo no ar, porque é só o trabalho é esse. Do Teixeirinha é ar-condicionado. E do Erle é soltar o play. Só isso. Né? Não tem muita dificuldade. Minha função eu cumpri. A sua função dessa vez. Eu tô atrasado. Hoje, estamos com 2 minutos aqui de atraso no contador. Mas, pessoal, o jejum ele tem um poder muito, muito específico. Então, o que eu quero que você faça agora? Que você pense nas pessoas que precisam urgentemente melhorar sua vida espiritual, emocional e física. Pega esse link, manda para ele no WhatsApp, no Instagram, onde você usa para se comunicar, mas fala o seguinte, olha, não é para assistir só hoje não. Maratona a série da semana toda, porque a semana toda aqui no Café com Destino nós vamos falar sobre jejum. Vai ser durante toda essa semana um especial sobre jejum, tá bom? Vamos começar, Werley? Vamos. Então, olha só. Primeiro eu quero que você entenda que Jesus foi o nosso exemplo em tudo. Sim. Eu não vou falar de religião, presta atenção. Eu não vou falar aqui de religião ou de algo que você faz na sua igreja, não é isso não.
eu vou falar do maior exemplo de todos, né? Jesus, historicamente, inclusive. O homem que dividiu a história. Nós estamos em 2023 depois de Cristo. Ele dividiu a história, né? A cronologia é baseada nele. Então, gente, tranquilo. Eu vou te ensinar coisas científicas com base na sabedoria milenar que é a Bíblia, para você ver que se Jesus foi exemplo em tudo, então ele também jejuou. Porque a Bíblia diz que ele foi exemplo para todas as coisas. E Jesus jejuou, Wesley? Não. Ai, meu Deus. No deserto, mano. No deserto. 40 dias, Wesley. Esqueci. 40. Eu tava pensando em outra coisa. 40. Esses dias. Jesus. Não, ô Teixeira, vou te falar sério. Esses dias eu encontrei uma pessoa numa viagem que eu fiz, e a pessoa falou assim: aquelas coisas, aquelas brincadeiras com ele são combinadas, né? Porque não é possível que ele não sabe nada. Eu falei: diante de Deus não é combinado. Ele erra mesmo. Não sabe mesmo. Eu fico pensando: Jesus, se eu mandar esse menino embora, onde ele vai trabalhar? Não tem onde. Misericórdia, Senhor. Queima. Wesley, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Se ele foi exemplo em tudo, isso quer dizer que existe algo poderoso no jejum. Ele não precisava, por exemplo, Jesus, passar pelo batismo, porque o batismo é para arrependimento de pecados. Tanto que quando ele pediu para o João Batista, primo dele, batizá-lo, ele falou, o João Batista falou: não posso, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem pecado, o que eu vou te batizar? Ele falou assim: para que se cumpra toda a justiça, para que eu seja exemplo. Então Jesus fez muita coisa só para mostrar para a gente como sobreviver nessa terra maligna, nesse mundo de caos. O jejum aparentemente te enfraquece, né? Porque você fica sem comer. Mas na verdade não existe nada que te deixe mais forte do que o jejum. Pega logo essa chave de primeira. Não existe nada espiritualmente falando que te deixe mais forte do que o jejum. Então nós vamos estudar todos os detalhes do que é isso, como fazer durante essa semana. Já vai compartilhando, curte o vídeo e se você não está inscrito nesse canal, se inscreve. Vamos começar, Wesley? Sim. Olha, eu quero começar, antes de a gente chegar nos exemplos de Jesus, porque a gente tem a semana toda, começar pelo jejum de Daniel. Daniel foi um grande profeta judeu, escravo na Babilônia, ele estava aprisionado na Babilônia e ele servia à mesa do rei. Daniel, tempos depois desse versículo que nós vamos ler, torna-se o governador da Babilônia, tamanha sabedoria que ele tinha. Mas, antes de toda essa sabedoria se manifestar, antes do tempo dele de governar chegar, Daniel entrou num profundo jejum. Está lá no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2, e diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Nenhum tipo de alimento agradável eu comi. Não comi carne e nem bebi vinho durante esses dias. Não passei perfume até que se cumprisse essas 3 semanas. Então, durante 3 semanas, Daniel ele se apartou de tudo que dava prazer. Ele se apartou, né? Se colocou distante de tudo que dava prazer ao corpo, de tudo que era bom. A carne, você imagina se carne é bom hoje, em que tem mega produções no mundo, imagina na época de Daniel, milênios atrás no Oriente Médio, era uma coisa muito mais rara. E ele se absteve da carne, se absteve do vinho, que na Bíblia significa prazer e alegria. Então, ele se absteve por 3 semanas de tudo que era agradável, nem perfume ele passou. Que a Bíblia chama de unguento, né? Não me ungi com unguento, não passou perfume, para que ele tivesse realmente essas 3 semanas separado para Deus. O que acontece no final dessas 3 semanas, desses 21 dias, Wesley? Uma bênção na vida dele. Muito ligeiro, muito liso. Uma grande bênção na vida dele, né? Agora aconteceu. Não deixa de ser. A Bíblia diz que a aparência dele estava melhor do que todo mundo do reino inteiro. Ou seja, ele sem comer melhor do que os outros, a aparência dele estava melhor, o humor dele estava melhor, né? Ele estava ainda mais sábio e inteligente. Então, o jejum aqui deixa claro, o jejum de Daniel, que não é só uma questão espiritual, que eu já vou chegar na importância espiritual do jejum, mas é claro que melhora teu corpo e tua aparência. É claro que melhora o teu humor. Você imagina, por exemplo, você jejuar a última refeição do dia, o jantar. Então, você costuma jantar, vamos supor, 7, 8 horas da noite, você não vai jantar hoje. Então, sua última refeição foi 4 da tarde, um lanchinho da tarde, você não janta,
só toma água ou chazinho à noite. No outro dia, é claro que você vai acordar com humor melhor. É claro que você vai dormir muito melhor do que se tivesse comido. É claro que você vai acordar com umas gramas a menos. É claro. Então, fisicamente, é indiscutível, inclusive na ciência, o poder do jejum. Nós temos pesquisas aqui de várias fontes, eu vou citar uma fonte aqui da revista Isto É, que afirma que você ficar sem comer por períodos determinados com acompanhamento médico pode ajudar a combater as diabetes, as doenças cardiovasculares, a epilepsia e até mesmo diminuir ou matar as células cancerígenas. Né? Existem estudos, até um seriado, não é seriado, é um documentário na Netflix, de que pessoas para regredirem o câncer entram em períodos longos de jejum. Mas eu não vou entrar muito no assunto físico, porque eu não sou nutricionista, eu não sou médico, não é minha área, tá? Isso você tem que buscar com um profissional. Eu sei que tem respaldo na ciência, que tem comprovação médica científica que o jejum ajuda o ser humano fisicamente. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu sou prova disso porque eu perdi 11 quilos, né? Há um tempo atrás, um ano atrás quase. E não fiz dieta, só comecei a ir para academia depois que eu perdi esses 11 quilos, 10 quilos e 800. Basicamente só com jejum intermitente, ou seja, eu parava de comer às 7 da noite e voltava a comer meio-dia do outro dia. Só fazendo isso, num período aí de 2 meses, 2 meses e meio, eu perdi esses 10, 11 quilos. Claro que eu tive acompanhamento, eu estava num acompanhamento médico. Não faça isso sem não ter o médico, fazer os exames, tá? Para você não achar, o Thiago falou, vou sair fazendo. Não, eu estava coordenando, o médico estava coordenando o meu processo, tá bom? Porque eu tomava as vitaminas certas durante o dia, tinha toda a suplementação para isso, tá? Mas, biblicamente, agora vamos partir para a parte espiritual. O jejum, desde o Antigo Testamento, sempre teve uma função. Enfraquecer a sua carne. O que é a carne? Sua carnalidade, seus desejos carnais, e aumentar a sua conexão espiritual. Por favor, papel e caneta na mão. Vamos começar. Papel e caneta na mão. A principal função do jejum é para o espírito. Ele ajuda o corpo? Sim. Ele ajuda a alma, os sentimentos e emoções? Sim. Mas a principal função é para o espírito. Fortificar a sua vida espiritual. E o que o jejum espiritualmente faz? Debilita seus desejos carnais e te conecta mais com o mundo espiritual. Então é impossível, Wesley, você ser um entendedor da palavra, você se aproximar de Deus, você ter uma vida espiritual constante e profunda sem jejum. Impossível. Porque o jejum é o que vai matar, mortificar, matar, diminuir, debilitar todos os seus desejos carnais, que a Bíblia chama de carne. Então, quando eu devo jejuar? Você deve jejuar sempre que você achar que precisa mais de Deus e menos de você. Você precisa jejuar toda vez que sentir que o pecado está batendo na porta e você não está aguentando. Eu duvido você pecar fazendo jejum. Você pode ver que quando você peca, principalmente pecados de desejos carnais, imoralidade, tudo, você não está jejuando, não está orando. Porque o jejum e a oração existe para isso, Wesley. Até deixando uma dica para você, tudo que você confessa, eu não vou falar aqui porque é gabinete pastoral, eu não vou tornar público. Mas se você... Mas deixa no ar. Fica aqui, fica a dúvida. Mas se você jejuar, você diminui os desejos carnais, não tenha dúvida. Claro, você enfraquece a carne e vivifica o espírito, você dá mais vida ao espírito. Agora, você sabe qual é a maior vantagem natural, Wesley, do jejum? Qual? Autocontrole. Anote isso aí, pessoal, que a Bíblia chama de domínio próprio. Quanto mais você acostuma-se a orar, a jejuar, orar também, mas a jejuar, mais autocontrole, mais domínio próprio você tem. Você aprende a dizer não para outras coisas também. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3 que quem consegue frear a boca, consegue frear todo o corpo. Então, se você consegue frear o que come, jejum, você consegue frear também o que pensa, o que faz, o que fala. É muito bom isso. É bíblico. Uma coisa interessante no Café do Destino, nesses 2 anos e meio que a gente tem de programa, eu não falo o que eu acho. Eu não digo minha opinião das coisas, eu falo só o que está escrito. Eu te explico de uma maneira não religiosa o que está escrito, o que está dando certo há 2000 anos.
Então, se você está comigo aqui, se você é meu aluno, minha aluna, você precisa entender o poder do jejum. Cientificamente, vamos voltar para a parte natural do jejum. O jejum te dá mais poder de concentração. Por exemplo, eu sou amigo de alguns jogadores da seleção brasileira, de futebol e de outros esportes também, e uma coisa que eles falam, aliás, a gente já recebeu o Kaká, o ex-jogador de futebol aqui no Brunecast, no nosso podcast, que aliás o canal do Brunecast está aqui no YouTube agora, você pode se inscrever lá no canal do Brunecast. E quando todos os jogadores de futebol falam sobre a concentração antes de um grande jogo, uma das coisas que eles fazem é ficar um tempo sem comer. Imagina o cara entrar de barriga cheia para jogar uma final de Copa do Mundo. Não tem como. Então, existem algumas dúvidas que chegam o poder natural do jejum. Qual o poder físico, natural, sem contar a parte espiritual agora, do jejum? Aumenta o teu poder de concentração. Te ajuda a dormir melhor. Te dá autocontrole. Melhora o seu humor. Aumenta a sua resistência. Tira você do piloto automático. Quando você está, sabe, só procrastinando, só levando sua vida no piloto automático. E também te blinda emocionalmente. Por quê? Quanto mais você consegue dominar sua vontade de comer, mais emocionalmente você fica no controle. Mais emocionalmente você fica no controle. Inclusive, os médicos concordam que o estômago, o intestino, na verdade, é o segundo cérebro. E como funciona o seu intestino vai funcionar o teu humor, tua maneira de pensar, junto com o principal que é o cérebro. Então, gente, não vamos brincar com o assunto jejum. É um assunto sério que vai te fortalecer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, tá bom? Aí, voltando ao assunto espiritual agora, a função do jejum é enfraquecer o quê? A carne. E fortalecer o Espírito. Logo, se sua carne está mais fraca e seu espírito está mais forte, o que vai acontecer no dia a dia? Você não cai nas tentações, você toma as melhores decisões, você começa a se afastar das pessoas que não te acrescentam nada espiritualmente, emocionalmente, as pessoas que só te colocam para baixo, você tem força para isso. Você quebra várias maldições, você quebra vários grilhões, várias escravidões emocionais e espirituais. Então, se você realmente está entendendo a importância do jejum, daqui a pouco eu vou te ensinar qual o passo a passo. Essa semana toda eu vou te explicar o passo a passo do jejum. Mas qual é o primeiro passo do jejum? Você já viu, Erle, que tem muita gente que faz jejum de televisão, jejum de internet, jejum disso, jejum daquilo. Presta atenção, isso não é o jejum bíblico. Não é que você não possa fazer e não é que não tenha efeito, porque de qualquer maneira você está fazendo um sacrifício, né? Você está cortando prazeres para se aproximar de Deus. Tem efeito sim, mas o jejum bíblico é de alimento. O jejum bíblico é de alimento. Então, por exemplo, tudo aquilo que te dá muito prazer, tudo aquilo que te custa é o que você deve jejuar. Então, qual é o primeiro passo do jejum? Selecionar as coisas que mais te custam deixar de comer. Por exemplo, Thiago, eu ainda não tenho condições de fazer jejum de uma refeição porque eu trabalho muito e se eu não comer eu desmaio. Então eu não passei no médico ainda para me dar uma suplementação, para me dar assim, quais são os melhores horários de eu jejuar. Ótimo. Então começa com aquilo que você gosta muito. Daniel não fez um jejum total de comida. Ele cortou carne e vinho e tudo que dava prazer a ele. Então, tudo que dava prazer a ele, usar perfume, comer carne, beber vinho, ele cortou durante 21 dias. E a Bíblia diz que ele se tornou mais bonito em aparência e mais inteligente do que todos os outros. Poder de concentração. Melhorou a parte física e emocional, tá? E espiritualmente, sem dúvida, fortificou a vida de Daniel, porque logo depois ele começa a interpretações, ele assume o governo da Babilônia por causa do dom que é ativado. O jejum ativa dons. O jejum te leva para outro nível espiritual. O jejum te dá poder de escolha. Quando você começa a controlar o que come, você controla muitas outras coisas, você começa a escolher melhor. O jejum mostra que você pode superar muitas coisas. Tem gente que fala, jamais conseguiria ficar sem comer. Depois você vence o jejum, você fala, caramba, eu posso muito mais do que eu pensava. O jejum, ele tem um passo a passo bíblico, que é primeiro você escolher o que vai jejuar. Então, por exemplo, essa semana, e é por coincidência, eu não pensei que eu ia estar jejuando na semana
da administração do jejum, mas por coincidência essa semana eu estou de jejum. Eu não estou de jejum total. Eu escolhi 3 coisas que durante 10 dias eu não vou ter acesso, eu não vou comer, não vou tocar. 10 coisas. Então, a Bíblia diz que você precisa escolher. E o apóstolo Paulo, eu falei aqui, tocar me lembrou que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz que se você for jejuar, você tem que entrar em acordo com a tua mulher, se você é casado, se dentro desse jejum vai incluir relações sexuais ou não, para que o diabo não se aproveite disso e tente um dos dois. Então você vê que a relação sexual é algo tão importante entre o casal, que o apóstolo Paulo falou, ó, até quando você for jejuar, não precisa fazer jejum de sexo, não. E se for fazer por algum motivo específico, tem que ter em comum acordo dos dois, né? A mulher chegar e falar, vou jejuar para o Senhor, vou ficar 10 dias ou 20 dias, sei lá. Então, você vê que jejum é um assunto que está em toda a Bíblia, o tempo todo. Em toda a Bíblia, o tempo todo. Por quê? Porque tem muito efeito. Porque dá muito certo. O jejum te faz melhorar em tudo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, voltando ao ritual do jejum, ao passo a passo. Escolhe os alimentos. Essa semana vamos jejuar, pessoal? O Wesley quase... Não, se não quiser, não jejua, não. Não, vamos. Fica do jeito que tá. Então, vamos escolher 3 coisas que a gente vai jejuar essa semana. Agora sim? Agora, de bate-pronto. Primeiro, alguém aceita jejuar uma refeição inteira? Sim. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Almoço? Almoço. Então nós vamos jejuar o almoço, né? E eu quero também mais 2 sacrifícios de vocês. Tem que ser sincero de coração, porque Deus só atende se for sincero de coração. A motivação do coração é o mais importante. Chocolate, vocês gostam? Chocolate. Gosta mesmo? Paçoca. É uma coisa. Não, tem que ser Não, chocolate. mas tem que ser algo que você coma semanalmente. Paçoca. Então, paçoca e chocolate, todo tipo de doce, pronto. Açúcar. Doce e açúcar, pronto. Não, pra mim. Doce e açúcar. Almoço, doce e açúcar, mais uma coisa, vamos lá. Café. Eu não posso café. Café. Eu não posso porque eu trabalho tomando café, se eu não tomar café eu desmaio. Então vamos de... Mas vocês podem fazer. Coca-Cola, por exemplo. Netflix. Uma semana sem Netflix? Pode ser. Sem qualquer tipo de filme e série? Entretenimento. pode em ser. geral. Entretenimento. Então, uma semana sem entretenimento. Qualquer tipo de filme ou série. Isso. Então, beleza. Filmes e séries. Então, essa semana, gente, a gente está decidindo aqui a nossa equipe e a gente já jejuou muito junto mesmo, né? E a gente vai cortar o almoço essa semana, de segunda a sexta, tá? Nós vamos cortar o doce e o açúcar e nós vamos cortar filmes e séries durante a semana. Mas, presta atenção, não é só isso, não. No tempo que a gente levaria para almoçar, ou para ver um filme, uma série, a gente vai orar. Porque jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. A gente não vai fazer dieta, a gente vai jejuar. Então, no período que a gente estaria almoçando, no período que a gente estaria vendo aquele filme, a gente vai orar. Agora, eu quero ver. Você que fica 1 hora vendo filme, não tem problema nenhum, eu adoro filme, adoro série. Você que fica 1h30 vendo filme, 2 horas vendo filme, 45 minutos vendo uma série, quero ver você orar nesse período. Agora que eu quero ver. Eu quero ver você parar 45 minutos da sua vida por dia, porque para ver série você consegue, e dedicar a orar por você, pela tua família, pelos outros, pelo teu futuro, para Deus te dar mais sabedoria, para Deus ter misericórdia dos enfermos, para Deus libertar quem está preso em vícios, em escravidão espiritual. Ou seja, é isso que a gente precisa começar a fazer. Para a gente conectar mais o nosso espírito com Deus e enfraquecer a nossa carne. Aí você que está agora me escutando em casa, no teu trabalho, meu aluno, minha aluna, você vai escolher 3 coisas para jejuar essa semana. Se você consegue jejuar uma refeição, não faça voto com Deus que você não pode cumprir. Não seja ingênuo, ingênua, bobinha. Eu vou botar aqui empolgado, não. Você realmente consegue jejuar algum tipo de refeição? Café da manhã, almoço ou jantar? Tiago, consigo. Anota aí. Vai aqui nos comentários agora se você vai se comprometer em fazer o jejum com a gente. Uma refeição, isso aqui é o nosso, tá? Não precisa ser o mesmo de você, não. A gente vai jejuar uma refeição, que é o almoço, doce e açúcar em geral, e filme e série. Durante essa semana, de segunda a sexta. Se você, Tiago, eu não posso uma refeição, mas eu vou cortar refrigerante, isso e aquilo. Faça a sua lista e coloca aqui nos comentários. Tiago, eu me comprometo no jejum dessa semana e eu vou jejuar isso. 3 coisas, coloca agora nos comentários.
pelo menos 3 coisas que você vai jejuar essa semana. Vai colocando aí. Para mim é muito importante ler quantas pessoas estão se comprometendo no jejum dessa semana. Você vai ter resultados espiritualmente falando fora do comum. Você vai ter resultados espiritualmente fora do comum. Quer realmente andar com Deus? Quer realmente viver uma vida de exclusividade para Deus? Tem que jejuar. Tiago, como eu devo jejuar agora? Tá bom, já decidi os alimentos. Qual o próximo passo? Está lá em Mateus 6,16. Quando você for jejuar, não fique mostrando que está triste, que está cansado, que está abatido, como os hipócritas fazem, que desfiguram seus rostos para que os homens percebam que ele está jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, o galardão deles. Ou seja, se você vai jejuar para os homens perceberem que você está jejuando, a sua recompensa é essa, todo mundo te achar espiritualzinho. Mas se você jejua no secreto, olha o que ele vai falar. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que você não pareça aos homens que está jejuando, mas o teu pai, que está em secreto, perceba isso. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Então o que você tem que fazer? Tá jejuando? Não anuncia na internet. Gente, aqui eu tô muito triste, muito cansado. Terceiro dia de jejum, sem café, sem... Aí você já está recebendo sua recompensa. A Bíblia diz que você tem que jejuar, tranca a porta do teu quarto, ora. Deixa Deus só saber e perceber que você está orando e jejuando naquela semana. Lava teu rosto, não faz de coitado porque você está 12 horas sem comer, 24 horas de jejum. Não precisa se fazer de coitado ou de coitada, porque o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar em público. E eu declaro que até sexta-feira nós vamos ver muita coisa incrível, sobrenatural acontecendo nas nossas vidas. Jejuar não tem a ver com religião. Tem a ver com a sua determinação de mortificar seus desejos carnais e fortalecer-se espiritualmente. É isso que você quer? Realmente é isso que você quer? Então essa semana vai ser uma semana de ativação espiritual, onde seus dons, seus talentos, seu ministério vai brotar e vai frutificar, porque esse jejum vai dar efeito. Tá bom? Você acredita? Você recebe? Eu também. Olha, não deixa de assistir a pregação de ontem. Todo domingo, 10 horas da manhã tem pregação. A pregação de ontem foi muito forte, vai ajudar muita gente. Amanhã, 7h57 da manhã, a gente volta com força total na série Jejum. Não deixa de compartilhar. Muita gente precisa aprender sobre jejum. Compartilha com muita gente, porque amanhã a gente vai começar a se aprofundar no que é o jejum, seus efeitos e os passo a passos do jejum. Tá bom? Não deixa de compartilhar, de curtir o vídeo se você ainda não curtiu, gente. Mostra para nossa equipe que está valendo a pena, a gente está todas as manhãs aqui contigo, gratuitamente, te ensinando, te levando para outro nível. Curte esse vídeo e se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se no canal. E eu te vejo amanhã, às 7h57 da manhã. Solta o vídeo, Wesley. Olá, eu sou Thiago Brunet, estou aqui no Rio de Janeiro, no Farmácia Arena, onde vai acontecer um dos maiores eventos de ativação espiritual do mundo, a Conferência Destino 2024. 18 mil pessoas com fome e sede de conhecimento, sabedoria e despertar profético vão se reunir aqui no mês de setembro. A Farmácia Arena tem uma estrutura fantástica, segurança, Farmácia Arena, Rio de Janeiro.